Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da Ultrapar para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2020. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZIQ. Essa teleconferência será conduzida pelos senhores Frederico Curado, diretor-presidente da Ultrapar, e pelo senhor Rodrigo Pizinato, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, junto com seus executivos. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Lembrando que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de 1 semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Frederico Curado, que dará início à teleconferência. Por favor, senhor Curado, pode prosseguir. Bom, muito bom dia. No terceiro trimestre, nós já sentimos uma recuperação da atividade econômica no país, com todos os nossos negócios apresentando um bom desempenho operacional e financeiro. Nossos negócios vêm demonstrando uma grande competência na gestão das suas operações durante a crise, tanto do ponto de vista da segurança das nossas pessoas, quanto do atendimento aos clientes e consumidores. No que tange às pessoas, nós tivemos 744 casos confirmados de Covid, desde o início da pandemia, mas dos quais 720 já estão recuperados, já estão trabalhando normalmente, e os demais estão aí cumprindo aquele período de quarentena. Então, os protocolos de segurança vêm se mostrando bastante eficazes, e à medida que a atividade econômica se recupera, os nossos negócios têm tido muita agilidade em aproveitar as oportunidades, que inclusive dando maior continuidade aos investimentos que estavam sendo suspensos até uma maior clareza do quadro econômico. Bom, tudo isso a gente faz com a disciplina financeira de sempre, comprovada pelo nosso desempenho de caixa ao longo deste ano, que nos permitiu reduzir a alavancagem da nossa dívida em 14 basis points no trimestre. Comentando brevemente os nossos negócios, a Ultragaz teve um outro ótimo trimestre, um recorde histórico a propósito, com recuperação do volume nos clientes a granel, que são aquelas pequenas e médias empresas, e sustentação das margens em ambos os segmentos, segmento empresarial e domiciliar. A Ipiranga também teve uma boa recuperação de volume e de margens
e teria sido ainda melhor não fosse pelas margens especificamente do etanol, que seguem pressionadas. A Extrafarma segue no seu processo de melhoria contínua, com um bom resultado trimestral, que na verdade é o melhor resultado desde que nós adquirimos a empresa em 2014. O Oxiteno também teve um ótimo trimestre, com recuperação daqueles setores que mais tinham sofrido com a crise. Além disso, a Oxiteno vem se beneficiando do câmbio desvalorizado, naturalmente, e também vem conseguindo sustentar o nível saudável das margens. E, por fim, a Ultracargo teve um outro bom trimestre e vem acelerando os projetos da nova base no Pará, lá no Porto de Vila do Conde, e também da expansão em Itaqui, no Maranhão. Esses dois projetos vão ter plena capacidade disponíveis a partir de 2022. Então, em suma, todos os negócios da Ultrapar tiveram um bom terceiro trimestre, né, após, naturalmente, o impacto negativo da crise concentrada no segundo TRI, confirmando a resiliência do nosso portfólio e a qualidade dos nossos negócios. Comentando rapidamente sobre iniciativas estratégicas, nós seguimos dedicados à análise dos ativos de refino que a Petrobras pretende vender. Fizemos até um fato relevante sobre isso, bem como o crescimento do nosso novo negócio, o Abastece Aí, né? Esse novo app do Abastece Aí já está em pleno funcionamento, inclusive com carteira digital. Nós já temos hoje acumulados, até a data, 1,8 milhão de contas digitais ativas, né? Então, tem sido uma excelente recepção que nós temos tido aí da migração do antigo app para o novo, com a abertura da conta digital. Bom, por fim, eu queria comentar com vocês, certamente vocês acompanharam, né, nossos comunicados ao mercado. Nós tivemos algumas movimentações importantes de pessoal estratégico durante o trimestre. Nós tivemos a eleição do Alexandre Saig para o nosso Conselho de Administração. Nós tivemos também a nomeação do Rodrigo Pizzinato para a nossa posição de Chief Financial Officer. E nós também tivemos a contratação do Marcelo Bazzali para comandar a Extrafarma, né? O Alexandre Saig, ele traz uma importante visão, né, uma boa experiência empresarial para o nosso conselho, e também reforça a posição do nosso acionista de referência, a Ultra SA, dado que a entrada dele está inserida no acordo de acionistas de Ultra SA, né? No caso do CFO, o Rodrigo é prata da casa, está conosco há mais de 20 anos, ele tem profundo conhecimento dos diversos processos da área financeira, e esse conhecimento, quando se alia, né, a experiência que ele adquiriu como CEO da Extrafarma, dá ao Rodrigo aí uma condição diferenciada para ele exercer a nova função. Então, é uma ótima modificação para nós também. E, por fim, né, até para suceder o Rodrigo lá na Extrafarma, trouxemos o Bazzali. O Bazzali é um executivo com muita experiência, muito sucesso em gestão de varejo, e nesse pouco tempo que ele está conosco, já vem demonstrando que vai ser de grande valor para a consolidação desse caminho de amadurecimento e rentabilidade da Extrafarma. Bom, esse é o primeiro call de resultados com o Rodrigo na posição de CFO, e ele começa bem, né, detalhando para vocês aí um trimestre com resultados que foram bastante bons, tá? Então eu agradeço e ao final estarei disponível para a sessão de Q&A. Obrigado. Bem, obrigado, Fred. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta aqui à Holding, onde eu comecei a minha carreira 21 anos atrás como estagiário. E na Holding eu acompanhei desde o IPO da Ultra em 99 e passei meus primeiros 15 anos em tesouraria, M&A e planejamento RI. E como o Fred mencionou, meus últimos 6 anos foram na Extrafarma e nos últimos 2 como principal executivo do negócio, focado tanto na revisão da estratégia como na reversão de resultados. E é muito bom esse retorno e rever aí amigos e colegas. E sem mais delongas, vamos iniciar a apresentação dos resultados do terceiro trimestre da Ultrapar, passando para o slide número 4. Começando então pela Ultragaz, o volume vendido pela empresa no terceiro trimestre foi 1% menor
que o que a gente viu no terceiro trimestre de 2019, devido à redução de 2% no segmento envasado, consequência das menores vendas na região sudeste, e em contrapartida, no segmento granel, o volume vendido cresceu 1%, com maiores vendas nas indústrias e gases especiais, reflexo do processo de recuperação da economia brasileira que a gente está acompanhando, apesar da menor demanda de comércio e serviços que ainda são bastante impactados pela pandemia. As despesas gerais administrativas e de vendas da Ultragaz se mantiveram estáveis em relação ao terceiro trimestre de 2019. Tivemos aumento principalmente na remuneração variável, o que está em linha com o que a gente está vendo de progressão de resultados da companhia, e tivemos aumento também em consultorias para ganhos de eficiência operacional. Por outro lado, a gente conseguiu obter diversas reduções com iniciativas para contenção de despesas, incluindo algumas reduções decorrentes da pandemia, como viagens. Com isso, o EBITDA da Ultragaz registrou um valor recorde de 222 milhões de reais no trimestre, um aumento de 18% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, devido ao melhor mix de vendas e à maior eficiência operacional. Quando a gente olha para frente, para os próximos períodos, a perspectiva de patamares de resultados similares em relação ao ano anterior, lembrando que o quarto trimestre é sazonalmente mais fraco na Ultragaz. Passando agora para o slide número 5, vamos falar do terceiro trimestre da Ultracargo. Como vocês podem observar no gráfico, a capacidade estática média da companhia atingiu 838 mil metros cúbicos, um crescimento de 11% em relação ao terceiro tri de 19, em função das expansões de capacidade de tancagem que fizemos em Santos e em Itaqui ao longo dos últimos 12 meses. O metro cúbico faturado aumentou 14% no período, devido tanto à maior capacidade instalada, que eu já mencionei, mas também à maior movimentação spot de combustíveis e a novos contratos, tanto para uso de tancagem existente, quanto para as novas tancagens construídas nos últimos 12 meses. A qualidade e a credibilidade dos serviços da Ultracargo permitem que boa parte da capacidade expandida seja vendida durante o período de investimento, antes mesmo de entrar em operação. Isso acelera, como vocês podem ver, o ramp-up da utilização dos tanques e a rentabilização desses investimentos, como a gente pode observar nos resultados desse trimestre. A receita líquida no terceiro tri da Ultracargo foi de 160 milhões de reais, 18% acima da que a gente viu no terceiro tri de 19, devido ao maior metro cúbico faturado que eu já mencionei, além dos reajustes contratuais e da assinatura de novos contratos. Já os custos e despesas combinados cresceram 2%, resultado dos aumentos de capacidade de tancagem em Santos e Itaqui e de maiores gastos com apólices de seguro e sistemas de informação para ganhos de produtividade. Importante chamar a atenção de vocês que, assim como observado no trimestre anterior, os custos e despesas por metro cúbico faturado apresentaram redução de 10% na comparação anual, o que evidencia a maior produtividade da empresa, efeito tanto do ganho de escala quanto da melhoria na operação. O EBITDA da Ultracargo totalizou 78 milhões de reais nesse terceiro trimestre, e se a gente excluir as despesas não recorrentes, que a gente teve de 13 milhões no terceiro tri de 19, o aumento foi de 35%, em função do maior faturamento e da racionalização e diluição de custos e despesas. A margem EBITDA que a gente registrou no trimestre foi de 49%. Para o trimestre em curso, a expectativa é de manutenção do patamar de crescimento de resultados apresentado no terceiro trimestre de 20. Vale mencionar aqui as expansões de capacidade em andamento, tanto em Vila do Conde, no Pará, quanto em Itaqui, no Maranhão. Essas expansões entrarão em operação ao longo dos próximos 18 meses, um prazo menor que a gente previu inicialmente, aumentando mais uma vez a escala, com ganhos de produtividade da Ultracargo e, por consequência, a sua rentabilidade. Passando agora para o slide número 6, vamos falar da Oxiteno, que teve mais um trimestre de ótimos resultados, começando pelo volume, né? A gente pode ver no gráfico que o volume vendido de especialidades no trimestre cresceu 8% em relação ao terceiro tri de 19, resultado de maiores vendas para o segmento de higiene e beleza,
setor que está diretamente ligado ao combate e prevenção ao Covid. A gente também teve maiores exportações do Brasil, especialmente para a China, em função da maior retomada econômica naquele mercado. E, além disso, as vendas da unidade dos Estados Unidos aumentaram 41%, fruto do ramp-up da planta, mesmo prejudicado em parte pela pandemia. O volume de commodities, por outro lado, apresentou redução de 13% nas vendas, em função de menor demanda para esses produtos no mercado. Em resumo, os setores beneficiados ou pouco afetados pela pandemia seguiram e seguem aquecidos. Já os setores inicialmente prejudicados mostram uma recuperação nesses últimos meses. E além do bom desempenho do volume, eu lembro que a desvalorização do real tem efeito positivo sobre a receita e as margens da Oxiteno. Falando agora de despesas, o SG&A aumentou 20%, decorrente de 3 fatores principais: do maior volume de vendas, o que impacta tanto as despesas de frete e de armazenagem, a desvalorização cambial, que afeta as despesas nas unidades do exterior, e a maior remuneração variável, que está em linha com o crescimento de resultados da Oxiteno. E com isso, o seu EBITDA totaliza 169 milhões nesse terceiro trimestre, um belo crescimento de 110% em relação ao terceiro trimestre de 2019, reflexo do maior volume, do ramp-up da planta dos Estados Unidos e da desvalorização do real no período. E quando a gente olha para frente, apesar do quarto trimestre ser sazonalmente mais fraco, a tendência é de um patamar de volume e margens similares ao terceiro trimestre desse ano. Passando agora para o slide número 7, a gente vai falar um pouco sobre o terceiro trimestre da Ipiranga. Como vocês podem ver, o volume reduziu 11% em relação ao terceiro trimestre de 2019, reflexo dos efeitos da pandemia que impactaram de maneira significativa o consumo de combustíveis. O ciclo Otto, como vocês podem ver, foi o segmento mais afetado pelas medidas de restrição e pelo menor tráfego de veículos, e apresentou queda de 17%. Já o diesel foi menos afetado, com redução de 5%. As quedas foram substancialmente menores que as que a gente observou no segundo trimestre, o que confirma a recuperação gradativa de circulação de veículos. A gente encerrou o terceiro trimestre com uma rede de 7.107 postos, uma adição bruta de 72 postos e depuração de 70 no trimestre. Como vocês sabem, a Ipiranga tem focado seus investimentos na adição de postos com maior galonagem para crescer o volume sem necessariamente crescer o número total de postos da rede. Nesse trimestre, a volatilidade de preços nos derivados de petróleo e a retomada dos preços de etanol também contribuíram para uma recuperação de margem da Ipiranga. E falando das despesas, em adição, o SG&A apresentou redução de 12% em comparação ao terceiro trimestre de 2019, fruto das menores despesas com pessoal, de menores provisões para inadimplência e menores despesas com frete devido ao menor volume de vendas. Parte dessa redução é relacionada aos efeitos da pandemia, seja por contingenciamentos ou pelo efeito da queda no volume, e parte também vem de iniciativas de redução de custos e despesas que a gente tem implementado desde 2019. A linha de outros resultados operacionais apresentou redução de 91 milhões ano contra ano. Essa diferença reflete o início do provisionamento de CBIOS, no valor de 66 milhões nesse trimestre. Nessa mesma linha de outros operacionais, tivemos créditos extemporâneos de PIS e COFINS de 32 milhões no terceiro trimestre de 2019. Assim, nesse terceiro trimestre, o EBITDA da Ipiranga totaliza 566 milhões de reais, 17% menor que o terceiro trimestre de 2019, porém um avanço em relação ao segundo trimestre, demonstrando a recuperação que comentei anteriormente. Queria também aproveitar e falar um pouco sobre o novo modelo de gestão e conceito de loja da MPM, projetos que a gente iniciou em 2019 com 2 etapas principais. A primeira delas, a revisão da loja física. Desenvolvemos um novo layout para proporcionar uma jornada mais fluida para o consumidor e mais espaço para o consumo de produtos dentro das lojas, em um ambiente melhor e mais agradável. Na segunda etapa, a gente revisou o posicionamento da marca, explorando os conceitos de proximidade e os novos hábitos de consumo,
revisando o mix de produto, ampliando a oferta de produtos food service, de mercearia e também produtos de higiene e beleza. Os testes iniciais desse modelo têm sido muito bons, muito promissores, com maior faturamento e melhores margens. E nesse processo, a gente identificou 486 lojas que não se adequaram ao novo modelo de negócio e, adicionalmente, depuramos 81 lojas durante o trimestre em função da pandemia. Com tudo isso, a Ipiranga encerrou o terceiro TRI com 1.778 lojas da MPM. E olhando para frente, para o quarto trimestre de 2020, a perspectiva na Ipiranga é de continuidade da recuperação gradual dos volumes, com margens comerciais relativamente estáveis em relação a esse terceiro trimestre. Porém, até o momento, os aumentos de custo no quarto trimestre têm sido menores que aqueles que a gente observou no terceiro trimestre. Indo agora para o slide 8, vamos falar da Extrafarma. A Extrafarma encerrou o trimestre com 408 lojas, uma rede 4% menor que a do terceiro trimestre de 19, reflexo do processo de depuração e seletividade na expansão em andamento. A rede está praticamente estável em relação ao segundo trimestre. Eu queria destacar também que 32% das lojas encontram-se em processo de maturação. A receita bruta foi de 523 milhões, 3% inferior ao terceiro TRI de 19, devido principalmente ao menor número de lojas e ao menor fluxo de clientes em lojas de shopping. Em contrapartida, as lojas em operação, excluindo as lojas em shopping, registraram um aumento de 3% no faturamento de mesmas lojas, impulsionado pelo reajuste anual de preços de medicamento e pela expansão das vendas em canais digitais. O lucro bruto atingiu 147 milhões de reais, queda de 2% na comparação ano contra ano, equivalente a uma margem bruta de 28,2%, 0,3 pontos percentuais maior que a do terceiro TRI de 19. Falando agora de despesas, o SG&A reduziu 14% no trimestre, fruto do menor número de lojas e das iniciativas tanto de contingenciamento, ganhos de produtividade e otimização logística da Extrafarma. Assim, o EBITDA totalizou 28 milhões no trimestre, que é o melhor resultado da Extrafarma desde a aquisição pelo Ultra em 2014, como o Fred já mencionou na abertura, um crescimento de 52% em relação ao terceiro TRI de 19. Importante destacar que no terceiro TRI do ano passado a gente registrou 15 milhões de créditos tributários extraordinários na Extrafarma. Se a gente desconsiderar esse efeito, o EBITDA do terceiro TRI foi 25 milhões superior ao mesmo período de 19, em função das melhorias operacionais realizadas ao longo dos últimos trimestres, apesar dos impactos da pandemia. Seguimos na Extrafarma com as perspectivas de melhoria operacional e da jornada digital e, como consequência, a gente mantém a perspectiva de continuidade de crescimento dos resultados recorrentes em relação ao ano anterior. Passando agora para o slide número 9, vamos falar sobre os resultados consolidados da Ultrapar. A nossa receita líquida no terceiro trimestre foi de 21 bilhões de reais, 11% inferior ao terceiro TRI de 19, principalmente em função da redução na receita da Ipiranga. O EBITDA totalizou 1 bilhão e 38 milhões de reais no trimestre, 6% acima do mesmo período de 19, ou 5% se a gente excluir os efeitos não recorrentes. Como apresentamos nos slides anteriores, alcançamos crescimento de EBITDA em todos os negócios, com exceção da Ipiranga, que foi mais afetada pelos efeitos da pandemia. O lucro líquido foi de 277 milhões de reais, 10% inferior ao terceiro TRI de 19, fruto principalmente dos maiores custos e despesas com depreciação e amortização, apesar do maior EBITDA nesse trimestre. O CAPEX foi de 1 bi e 4 milhões nos primeiros 9 meses de 2020, uma redução de 5% sobre os 9 meses do ano passado, fruto das iniciativas para contenção de caixa e da maior seletividade na alocação de capital, que foi ampliado pela pandemia. Ainda assim, é um patamar de CAPEX que contempla expansão, mantendo a perspectiva de continuidade do crescimento dos nossos negócios. Tivemos mais um trimestre de forte geração de caixa, atingindo a marca de 2 bilhões de reais nos 9 meses de 2020, 22% acima do acumulado no mesmo período de 2019,
consequência da evolução de nossa gestão de capital de giro e do maior EBITDA. Essa geração de caixa demonstra também o nosso compromisso com a disciplina e solidez financeira e a resiliência do nosso portfólio. E para concluir a apresentação, passando agora para o slide número 10, o reflexo dessa geração de caixa no período e do crescimento do EBITDA que eu acabei de apresentar permitiram encerrar o trimestre com uma alavancagem de 3,1 vezes medida pela relação dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses. Uma pequena redução a gente comparar com a alavancagem do segundo e do primeiro trimestre nesse ano, como vocês podem ver aí no gráfico. Vale reforçar que a partir do primeiro trimestre desse ano, a gente passou a considerar os arrendamentos a pagar no cálculo da dívida líquida, decorrente do IFRS 16, o que também contribui para o aumento da alavancagem, apesar desses arrendamentos não serem dívidas bancárias. O caixa, como vocês podem ver, encerrou o trimestre com uma posição de 9,8 bilhões de reais, favorecido pela geração de caixa no período e pelas novas captações. Em julho, a gente anunciou a emissão de 350 milhões de dólares em notas, com yield de 5,25% ao ano, por meio da reabertura das notas com vencimento de 2029. E como reflexo desse movimento, o prazo médio de amortização da nossa dívida passou de 4,4 anos no segundo trimestre para 4,8 anos no terceiro trimestre de 2020. E desses recursos, 220 milhões de dólares foram utilizados para pagamento de dívidas bilaterais que possuíam covenants financeiros de alavancagem e cobertura de juros. E assim, a partir desse trimestre, não temos mais restrições relevantes de covenants financeiros em nossas dívidas. Com isso, eu encerro a apresentação que eu tinha aqui para vocês. Eu agradeço a atenção de todos e podemos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver participando via webcast, favor clicar em Pergunta ao Palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. A sessão de perguntas e respostas encerrará ao meio-dia. A primeira pergunta vem do senhor Luiz Carlos, da UBS. Por favor, pode prosseguir. Oi, Fred, Rodrigo, Luiz Carvalho, do BSPB aqui. Obrigado pelo tempo. Tenho 3 perguntas rápidas. A primeira, Fred, você comentou, e acho que foi a pergunta que a gente fez no conference call do segundo TRI, você comentou sobre a entrada do SAIG, né, e do Pátria, obviamente, no acordo de acionistas da UniPSA. Queria entender como, eventualmente, esses movimentos contribuem para o processo de alocação de capital da companhia. Se você pudesse comentar um pouco sobre a estratégia, né, da Ipiranga, Oxiteno, Extrafarma, eventualmente abastece aí, e como isso conversa com a alavancagem ainda perto de 3 vezes. Né? Você tinha mencionado que já não fazia mais sentido, por exemplo, ter 100% da Ipiranga, ou talvez business que não façam sentido olhando no horizonte de um pouco mais de longo prazo, ou talvez destravar valor aí pelo abastece aí. Eu queria que você comentasse sobre isso. Segunda pergunta, ainda do ponto de vista de alocação de capital, a gente tem batido muito na tecla aqui dessas últimas 2 privatizações que a Petrobras está fazendo no refino e no gás natural. Né? E eu acho que, de uma certa forma, existe um receio que vocês entrem, façam bid por uma das refinarias da Petrobras sozinho. Eu queria entender também qual é a estratégia aqui, se de fato faria sentido entrar sozinho por uma unidade dessa ou com algum parceiro, e se você pudesse comentar um pouco sobre a estratégia referente ao gás natural. E por último, em relação à Ipiranga, a gente viu uma bela recuperação de margem, mas ainda quando a gente olha no volume, né, year to date,
A Ipiranga ainda está relativamente abaixo dos principais 2 competidores e vamos chamar do grupo de bandeira branca, né? Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre a estratégia aqui, ajudaria. Obrigado. Bom, obrigado aí, Luiz, pelas perguntas. Rodrigo, eu fico com as 2 primeiras, talvez. E a da Ipiranga você pega aí. Bom, primeiro falando sobre a questão da entrada da eleição, né, do nosso novo conselheiro, do Alexandre, ele é um conselheiro em 11, né? Então, na verdade, o Conselho de Administração é um colegiado cuja principal responsabilidade, uma das principais responsabilidades, é justamente a alocação de capital, a definição da estratégia da companhia, para conversar de governança. Então, é nesse contexto que ele ou qualquer outro conselheiro se insere, né? Então, essa não é uma empresa controlada, né? É uma empresa que tem capital difuso, mas nós temos aí um acionista de referência, né? A Ultra SA, e que foi reforçado, né, com esse ingresso de capital e também o ingresso do próprio Alexandre, né? Então, conforme eu comentei lá na pergunta anterior, no call passado, eu vejo de maneira muito positiva essa entrada, não só pela experiência pessoal que ele traz, mas a forma de entrada na companhia, uma forma construtiva, né, em associação acionista de referência, ou seja, de estabilidade, né, e continuidade das nossas iniciativas. Bom, se eu falo sobre a questão de estratégia, né, portfólio, a gente vem, o que nós traçamos aí já desde 2018, quer dizer, nós temos aí um esforço grande, né, de recuperação de resultados, né, que eu acho que vem dando certo. Evidentemente, a pandemia nos pegou aí particularmente na questão de distribuição de combustíveis, né, por conta de lockdown, imobilidade, tudo isso aí, claro, foi afetado, né, não só nós, mas o setor inteiro foi afetado. Mas o portfólio, em geral, foi bastante COVID resistant, né, nesse sentido. Nossa alocação de capital continua, você vê que os níveis de investimento são semelhantes ao do ano passado, nós não estamos deixando de investir nos nossos negócios, pelo contrário, estamos mantendo, mas alteramos, acho que de maneira mais importante, a estratégia de investimentos na Extra Farma e, ao invés de sair para uma expansão acelerada e distribuída como nós vínhamos fazendo até 2018, nós alteramos isso aí para uma visão de realmente de maturação da rede, condensamento da nossa presença em praças onde nós podemos fazer mais diferença e apostando bastante no multicanal aí, nós temos investimento em a parte digital que começa a dar resultados já a partir desse ano, mas ano que vem talvez de maneira até um pouco mais relevante, né? Em termos de oxiteno, não temos nenhuma grande expansão, né? Nós temos aí ainda capacidade disponível, né? A planta americana ainda tem espaço para crescer mais, melhorar sua produtividade, melhorar sua ocupação, né? Mais ou menos a continuidade daquilo que a gente vem falando. E diversificação, né, para novos. Deixa eu fazer só um comentário. Eu não me recordo de ter falado que achava que a Ipiranga, a gente não devia ter 100% da Ipiranga. Talvez eu tenha comentado em alguma ocasião que a gente ter flexibilidade futura, né, de contemplar a sociedade nos nossos negócios de uma maneira, diria, absolutamente hipotética e teórica, mas não temos, né, deixa eu afastar aqui qualquer conversa, pensamento, ação, no sentido de nós estamos buscando um sócio para Ipiranga. Isso, de fato, não existe. Tá? Dito isso, em relação ao refino em particular, nós teríamos como uma coisa positiva, até digo mais do que isso, nós buscamos, né, algum tipo de parceria, né, particularmente um parceiro estratégico para vir conosco no BID, mas se colocado lá diretamente por nós, mas vamos lembrar o seguinte, entre a
assinatura, se nós formos vitoriosos, né? E a consumação do negócio tem um prazo. Né? Então, essa possibilidade, ela existe. Diria até que seria uma coisa que nós viríamos como desejável, mas nós não estamos condicionando a nossa participação nesse processo a termos um sócio. A gente acha que é algo desejável, mas nós certamente temos estratégias para fazer de maneira independente, fazer de maneira autônoma, e achamos que a gente tem a capacidade gerencial para fazer o necessário. Né? Então, esse é o nosso posicionamento bastante claro. Sobre gás natural, finalmente, nós estamos em fase de estudos, bastante preliminar, estamos analisando a cadeia de valor, analisando com dedicação, não é de maneira superficial, mas não temos nenhuma conclusão se e quando entrar no setor e em que elo da cadeia. Então, mas é um assunto que está na pauta de desenvolvimento estratégico, estamos analisando isso aí. Bom, Ipiranga, parte de volume, aí, Rodrigo, acho que você pode falar melhor do que eu sobre isso. Tá bom, Fred. Oi, Luiz, obrigado aí pelas perguntas. Bem, como vocês podem acompanhar aí pelas informações de mercado, o mês de abril foi o pior mês nos efeitos da pandemia sobre a circulação de veículos e, por consequência, sobre os volumes da Ipiranga. E desde então, a gente vem acompanhando uma recuperação gradativa do volume de vendas da Ipiranga em todos os combustíveis. E onde a gente tem focado é na defesa da nossa rede bandeirada. E a gente teve uma perda de participação nos mercados que têm margens menores, que são os mercados de bandeira branca, a venda para postos bandeira branca e também no TRR. Então, esses são os maiores efeitos que a gente teve nos volumes da nossa participação. E esses mercados têm uma característica esporte, e a gente vem e continua acompanhando e tendo a oportunidade de ter boas margens nesses mercados, a gente também vai atuar. Tá certo, Fred. Rodrigo, super obrigado aí. Lembramos aos participantes para limitarem a 2 perguntas por vez. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Olá, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, bom dia Frederico, bom dia Rodrigo. Então eu vou me limitar aqui às 2 perguntas, 2 perguntas em Ipiranga. A primeira é sobre esse custo que vocês bucaram aí de 66 milhões de reais aproximadamente referente ao CBio. Vocês puderem só explicar um pouco melhor para a gente como é que isso está se dando do ponto de vista de... Eu entendo que uma parte disso, pelo menos, é como se fosse uma provisão, né, em cima dos 2,9 milhões de CBios que vocês têm que comprar esse ano, pela meta lá definida na ANP. Então, só para entender, né, como esse é o primeiro trimestre, eu imagino que esses 66 milhões referem-se vamos dizer assim, a 3 trimestres dos 4 trimestres do ano que vocês têm que, vamos dizer assim, provisionar. Né? Então, só para entender se esse raciocínio está correto, quer dizer, quase que independente da quantidade de CBios que vocês já compraram, se esses 66 milhões referem-se aos primeiros 9 meses, aí deve ter mais um tranche referente ao último trimestre do ano. Então, só para entender como é que a gente deve ver isso aí fluindo no resultado da Ipiranga ao longo, provavelmente, do quarto tri e nos anos seguintes. Né? A segunda pergunta é com relação ao processo primeiro de depuração da rede, né, da rede de postos, né? Vocês abriram lá o número, né, de 72 postos adicionados, 70 postos perdidos, né? Só para entender se vocês entendem que esse processo, vocês sempre falam que ele é um processo contínuo, mas só para entender se esse processo de depuração mais acelerado que nós vimos nos últimos trimestres, ele está perto do fim ou ainda não, só para a gente entender quando que a gente deveria começar a enxergar uma reaceleração da adição líquida de postos, né? Essa seria a primeira parte. A segunda parte da depuração na MPM, esses 24% das lojas que vocês tiraram da rede, só para entender como é que a gente deveria ler isso para frente, no sentido de mudança no modelo ou mesmo como é que isso deveria impactar a rentabilidade do negócio e da própria holding da Ultrapar. Obrigado.
Oi, Thiago, vou pegar aqui suas perguntas e começando pelo CBIOS. Esse é o primeiro ano que a gente tem de operação nesse mercado e dentro desse primeiro ano as metas inclusive acabaram de ser definidas para o ano de 2020 em função da revisão feita pelo processo de pandemia. E a negociação, a definição do preço de CBIOS acontece em mercado aberto e o preço não é linear, o preço varia, como vocês podem acompanhar. O que a gente registrou, esses 66 milhões nesse terceiro trimestre, é grande parte da necessidade do que a gente tinha para comprar nesse período. A gente tem nesse valor um pouco menos da metade do que a gente tem para a exigência do ano de 2020. Só que eu não vou entrar em mais detalhes, porque isso faz parte da estratégia da Ipiranga, inclusive de compra desses CBIOS. O que eu posso te falar é que esse valor representa um pouco menos da metade do total que a gente tem que comprar para o ano. A grande parte, o volume de CBIOS, a gente já comprou para o ano, e a gente registrou nesse trimestre grande parte, um pouco menos da metade dele, e a diferença vai ser registrada no quarto trimestre. Sobre a segunda pergunta da rede adicionada, como você pode, a gente vem comunicando a vocês, a entrada desses novos postos, eles entram com uma galonagem maior do que dos postos que estão saindo. Então, a gente está depurando os postos com menor galonagem e aumentando os postos com maior galonagem. Então, isso tem um ganho de throughput na rede da Ipiranga. E olhando um pouco mais para frente, o foco de postos não é a quantidade, e sim o volume que eles trazem. Então, a gente não vê nenhuma grande oscilação olhando para frente. Isso é uma oscilação natural, um churn natural da rede. E pensando em ANPM, a depuração está terminada. A gente fez, como a gente destacou tanto no ANES como na apresentação, uma revisão do modelo tanto de gestão como de operação e de loja da ANPM. Esse modelo, a gente fez os testes iniciais, os resultados têm sido muito positivos, está trazendo faturamento adicional, muito relacionado ao food service. E quando a gente olhou para a nossa rede, a gente identificou essas lojas que não se adequam a esse novo modelo e a gente está fazendo a limpeza da rede de uma vez só, toda ela nesse terceiro trimestre. E olhando para frente, similar à questão dos postos, não temos nenhuma grande mudança a não ser o processo de depuração natural da rede. Rodrigo, só obrigado, Rodrigo, complementar sobre a MPM. Por favor, Fred. Só para complementar que é isso que o Rodrigo falou, mas o que a gente pretende fazer é aumentar a penetração na rede, né? Isso aí, quer dizer, há espaço para a gente aumentar a porcentagem de postos que tem a MPM, só para complementar. Não, perfeito. Eu só queria fazer um follow-up na parte dos postos. Tem um número que vocês divulgaram esporadicamente para a gente no call, que seria como se fosse o backlog, né, de postos que já estão contratados, mas ainda não estão operando, né, não estão ativos, né? No começo do ano, esse número rodava na casa de 2%, se eu não estiver enganado, quando a gente conversou no call do primeiro TRI. Eu não sei se vocês têm esse número para a gente, só para a gente imaginar o que você tem de postos que já deveriam naturalmente entrar na tua base de postos ativos nos próximos meses. Em torno de 100 postos, Thiago. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Christian Audi, do Santander. Obrigado. Bom dia, Fred, Rodrigo. Rodrigo, boa sorte aí com as novas responsabilidades como CFO. Eu tinha uma pergunta para cada um de vocês. Fred, no lado de portfólio, dá só para você esclarecer onde que está o processo. Sei que vocês fizeram um binding offer com relação à Repar, que a Petrobras anunciou, mas que não finalizou ainda. Como é que está o timing disso na tua cabeça? É algo que venha a ser finalizado esse ano, é mais para o ano que vem? E com relação ao Oxiteno, o Oxiteno é um ativo que se provou aí super resiliente, né? Principalmente durante essa época de Covid, mas é um ativo que requer muito capital e vocês já investiram muito capital nesse business no passado. Então, só queria ver como é que está a tua cabeça, dado essa dinâmica que de um lado é um business resiliente que você gostaria de manter, né, no portfólio, mas de outro lado
é um business que requer muito capital. E daí, Rodrigo, olhando para frente, né, outubro, novembro, você comentou como as condições de mercado estão melhorando, mas só queria ter a tua visão sobre o quarto TRI, no sentido que provavelmente vai ser um TRI atípico, né, Rodrigo, no sentido que dezembro, que no passado era um mês onde as coisas vão um pouco mais devagar, fábricas por causa de férias parando temporariamente, mas com Covid talvez isso não vai acontecer. Então, você acha que a gente poderia ter aí uma surpresa mais positiva no sentido de o quarto TRI, que sazonalmente é mais fraco, talvez não seja necessariamente nesse sentido esse ano? Obrigado. Oi, Christian, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Bom, sobre o portfólio, sobre a questão lá do avaliação da Petrobras, do Refino, eu temo que eu não posso comentar muito por essa questão de confidencialidade. Nós fizemos um fato relevante aí, até espelhando o que a Petrobras emitiu. Evidentemente, é conhecimento público, né, que nós estamos na fase final, né, para isso aí, mas a gente eu não tenho como comentar aqui prazos, coisas, a não ser que, evidentemente, o processo da pandemia, né, tornou o processo um pouco mais lento. Como eu falei também, não é um processo assim, que entre o momento e o closing, né, tem um trabalho grande aí do próprio carval. A Petrobras teria que fazer dos seus ativos, quer dizer, não é uma coisa para curtíssimo prazo, é um projeto mais de médio e longo prazo, né? Isso não mudou desde o começo. Então, peço desculpa, mas eu não posso comentar nada mais específico do que isso, sob pena aí de cruzar a linha de confidencialidade do processo. Tá? Sobre o Oxiteno, claramente você tem toda a razão, quer dizer, uma companhia que tem um capital integrado bastante grande, e a gente tem se esforçado aí nos últimos anos, né, no sentido justamente de dar mais retorno a esse capital investido. Né? Ela teve grandes expansões nos últimos anos, projetos na Bahia, projetos de expansão na Mauá, e particularmente esse projeto dos Estados Unidos. E então o foco, a gente brinca internamente que o nosso foco na Oxiteno são 3 focos fundamentais, né? Execução, execução e execução. E eles têm feito isso aí de maneira bastante competente. Então os resultados aí acho que não estão caindo, não estão vindo pela lei da gravidade, estão vindo em função justamente do foco em melhorar a rentabilidade do ativo, e aí uma gama enorme de ações para isso, né? Antes da gente pensar em um novo ciclo de investimentos. E você pega o quarto TRI aí, Rodrigo? Eu falo aqui do quarto TRI. Christian, tudo bem? Obrigado pela mensagem. E antes de começar a falar do quarto TRI, só olhando um pouco para trás, a pandemia provocou desbalanceamentos aí na economia, como vocês estão acompanhando em diversos setores. Setores que estão vindo mais fortes, setores que estão muito impactados. Quando a gente olha para os nossos negócios, a gente vê a indústria, por exemplo, afetando positivamente os volumes da Oxiteno, afetando positivamente o granel na Ultragaz e também o volume de diesel na Ipiranga, que teve uma queda substancialmente inferior ao que teve no ciclo Otto. Quando a gente olha um pouco para frente, para o quarto trimestre, é difícil antecipar os efeitos que a sazonalidade vai ter, que são típicas do quarto trimestre em função desses desbalanceamentos. Mas a gente continua a ver o volume se recuperando gradativamente no diesel da Ipiranga, e o volume forte na Ultragaz, puxado pela indústria, e granel também em recuperação e crescimento na Ultragaz. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse. Oi, Fred, Rodrigo, bom dia, obrigado pelas perguntas. Rodrigo, bem-vindo aí, desejo muito sucesso na nova posição. Eu tenho 2 perguntas aqui do meu lado, as 2 voltadas mais para entender a recorrência desse resultado, que foi bastante bom. Uma das coisas que chamou bastante atenção foi o nível de despesas
tanto de vendas quanto de G&A. O G&A em particular já tinha caído bastante no segundo TRI, e agora do terceiro para o segundo ele aumentou um bocado, mas está ainda bastante abaixo do que era um ano antes, né, no ano anterior. E eu tô pensando, sobretudo na Ipiranga, quando eu faço a pergunta, mas eu acho que é verdade para o consolidado da Ultrapar como um todo. Então, a pergunta em geral é o seguinte: se esse nível de despesas que a gente viu no terceiro TRI, ele ainda se beneficia de contingenciamento de despesas e, portanto, essas despesas devem voltar para os períodos futuros, ou se não, se vocês já acreditam que esse é um nível recorrente. Na Ipiranga, em particular, se vocês puderem comentar também, me parece que houve uma reversão de PDD, né, que talvez tenha ajudado lá a despesa de vendas. E aí, os outros dois tópicos ainda sobre a recorrência dos resultados, se vocês puderem comentar sobre os efeitos de estoque no trimestre, se eles contribuíram para o resultado da Ipiranga, e o quanto o Zero Cost Collar tem impactado negativamente a Oxiteno. Quer dizer, para o próximo ano, quando esse instrumento vencer, teria de se esperar um EBITDA ainda mais alto na Oxiteno, eu imagino. São essas. Obrigado. Oi, Regis, vou pegar aqui suas perguntas. Obrigado também pela mensagem. E falando sobre o nível de despesas do Enem em geral, a gente tem, acho que, 4 principais fatores para essa redução. Um fator é o efeito de volume, quando o volume está abaixo do período anterior, e isso é mais pronunciado na Ipiranga, as despesas relacionadas a volume, principalmente fretes, elas caem, e à medida que você recupera o volume de vendas, essa despesa se recupera junto, então uma parte varia junto com a variação do faturamento e da venda. Uma parte é função do próprio crescimento de resultados, como a gente destacou, principalmente na Oxiteno, na Ultragaz, um maior provisionamento para PLR, para o bônus, em função do crescimento de resultados que a gente vem acompanhando a companhia. Isso depende da perspectiva de continuar esse crescimento acontecendo no ano que vem. Se continuar, né, tendo crescimentos consequentes, a gente vai ter a continuidade da maior remuneração variável. Um terceiro efeito é o efeito de contingenciamento em função da pandemia. Esse também afeta o resultado, ele tem um efeito temporal. Uma vez que o contingenciamento vai diminuindo, a despesa aumenta com ele. Você tem uma parte que é, sim, temporal, mas tem uma parte que é estrutural, que é fruto das otimizações, e a Ipiranga, o Marcelo falou bastante isso também no Intraday, a Ipiranga vem trabalhando em uma redução estrutural do seu patamar de despesas, e uma parte dessa redução reflete esse processo. Sobre o PDD, que foi sua pergunta também específica na Ipiranga, acho que aí tem uma boa notícia nesse terceiro trimestre, que a gente volta, estava preocupado com os efeitos que poderiam ter na pandemia, a Ipiranga foi rápida, ela apoiou a sua rede de revendedor, e aí vai desde antecipação de crédito de venda pelo aplicativo do Abastece Aí, a postergação de pagamento de aluguel, pagamento de financiamento e também suspensão temporária de algumas cláusulas de performance de volume em contratos com seus revendedores. Isso está se refletindo nessa boa notícia do terceiro trimestre, que é a inadimplência voltando aos seus patamares regulares. Então, esse também acho que é uma boa notícia, mas ela afeta nesse terceiro trimestre, porque tem essa reversão que aconteceu. E falando sobre estoques na Ipiranga, o que a gente teve nesse terceiro trimestre, vocês acompanharam, foram os aumentos de preço pela Petrobras, que afetou positivamente, teve um efeito positivo nos resultados da Ipiranga. E se a gente somar o efeito de ganho de estoque com o efeito de importação, com o efeito de CBIL, a gente está falando nessa combinação desses 3 fatores, um efeito positivo em torno de R$100 milhões no terceiro trimestre. E eu acho que sobre o efeito do Zero Cost Collar, que você também perguntou no Oxiteno, nesse terceiro trimestre, ele afetou negativamente
em torno de R$100 milhões o EBITDA, o resultado da Oxiteno. Tá ótimo, muito claro. Obrigado. Só um bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Rachen, do Itaú. Obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho duas perguntas aqui bem simples. Fred, completou agora mês passado 3 anos desde que você assumiu a presidência da Ultrapar. Na sua gestão, acho que você pegou talvez uns momentos, não vou dizer mais críticos, mas um momento de bastante turnaround na empresa. Pegou a Ipiranga, talvez sendo um momento muito mais adverso, pegou greve dos caminhoneiros, depois do Covid, teve um momento bem desafiado com a base. Na sua gestão também, você já teve até agora uma mudança bem grande, um turnover bem grande em todos os níveis de diretores. Teve um processo de sucessão que você vem conduzindo ao longo dos últimos, provavelmente, 3 anos. Você poderia comentar um pouquinho como que a Ultrapar dos 3 anos atrás, quando você assumiu, está diferente da Ultrapar que você vê hoje? E o que você, agora perguntando para o Rodrigo especificamente, como que vocês veem os novos desafios? Imagino que indo para frente, muito da história da Ultrapar vai ser novas aquisições. Aqui a gente pensa no mercado, nas refinarias. Como que você vê isso em termos de financiamento? Como que você vê isso em termos de mercado de capital? Como que você pretende acessar o mercado? Então, discutir um pouquinho o que você acha que mudou nos últimos 3 anos, tanto no ponto de todas as sucessões que houve dentro do grupo, e também como que vocês veem os desafios para os próximos 3 anos, talvez. A pergunta é bem simples, como você falou, né, André? Responder em 2 minutos. Mas, assim, vamos lá. Não, de fato, foram 3 anos bem intensos, né, vem sendo bem intensos, né? Claro, um dos focos justamente na questão da renovação, né, natural da diretoria, da Ultrapar. Renovação essa por um motivo muito simples, né? Quer dizer, já havia as pessoas que a diretoria antiga tinha um tempo de um tenure, né? Tinha um tempo na função bastante longo, e até questão de idade, inclusive, né? Então, um processo bem ao estilo da cultura do Grupo Ultra, né? De maneira planejada, respeitosa, tranquila, suave. E eu tenho até a alegria de, quando eu entrei, eu era acho que o 2º ou 3º cara mais novo da diretoria. Hoje eu sou, acho que o mais velho, último sinal. A idade média vem baixando, pelo menos um dos 2 mais velhos da diretoria. Então, tem sido bastante positivo, né? O grupo tem valores muito bons, muito sólidos, valores de negócio, valores de comportamento, de integridade. Aliás, é um dos motivos pelos quais eu fui também, consegue atrair pessoas de muito bom nível, graças a isso também, né? E o que nós temos buscado realmente é dar mais dinâmica aos negócios, dar mais agilidade, um modelo de negócio que privilegia a autonomia, né, e a accountability dos CEOs dos negócios. Quer dizer, não é por acaso que nós não chamamos mais os líderes dos negócios de diretores e superintendentes, né? É um cargo até antigo, né, inadequado, e até diria não refletindo ao que se espera de um presidente de uma empresa, né? Então, hoje nós temos presidentes, né? Presidente da Ipiranga, presidente da Extrafam, presidente da Oxiteno, e não diretores superintendentes como se fossem líderes de negócio. Então, eu acho que esse modelo de negócio de mais responsabilidade, mais accountability para o negócio, o crescimento, né, responsabilidade por desenvolvimento das equipes dos negócios, acaba formando aí amplificando, a meu ver, né, o poder de gestão, o poder de geração de valor, do que um grupo pequeno na Ultrapar, na Road Ultrapar, tentando tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Então, acho que é muito mais fácil tentar organizar uma orquestra. Mais fácil não é, mas é muito mais promissor tentar organizar uma orquestra, né, que possa tocar afinada, mas com cada instrumento delegado para o seu respectivo músico, né? É claro que eu acho que a grande responsabilidade nossa, como diretoria e conselho de administração da companhia, é a alocação de capital, né? E então nós temos aí, acho que 2 fases, né? Uma fase um pouco de recuperação de resultados, eventuais, talvez algumas poucas correções de rumo, e preparação realmente para um ciclo diferente. Então, nós temos aí, claro, temos um projeto importantíssimo, né, de grande vulto, que é a eventual entrada no refino. A gente vê isso como uma oportunidade
talvez que aparece muito raramente. Temos uma sinergia bastante grande dentro do setor de downstream, né? Com a Ipiranga, com a Ultragás, com a própria Ultracargo. Então, acho que o grande desafio que nós temos é justamente identificar essas oportunidades, ter competência, capacidade para aproveitar essas oportunidades e, evidentemente, depois de execução também, né? Então, de uma maneira bastante sintética, eu acho que essa é um pouco a visão. E, de fato, os 3 anos, eu nem me lembrava direito, mas já passaram um ano realmente. Perfeito. Muito obrigado, Fred. Acho que só faltou a resposta da pergunta sobre a alavancagem, André. Bem, como você tem visto nos últimos trimestres, a gente tem conseguido reduzir a alavancagem, né? Apesar do nosso EBITDA ter sido mais fraco no segundo trimestre. Nossos negócios estão gerando caixa, geraram um bom caixa que permitiu, apesar de esse EBITDA mais fraco, a redução da alavancagem. E isso, né, aumenta a nossa capacidade de nos financiar uma aquisição eventual com o nosso próprio balanço. Tendo uma boa oportunidade de investimento, que a gente tenha visibilidade de desalavancagem rápida, a gente vai perseguir, mas sempre avaliando o retorno rápido para uma base recorrente de alavancagem mais confortável, e a gente acha que o nível que está atual, ele precisa, né, vai ser abaixo disso para um nível confortável. E lembrando também que a gente já falou, a gente não tem a obrigação de manter todos os nossos negócios com 100% do controle, e se tiver uma boa oportunidade de investimento que para ser viabilizada necessite de uma avaliação como essa, a gente vai fazer também. Essas coisas estão em processo de avaliação. Perfeito, Rodrigo. Super claro. Muito obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Cunha, do Citibank. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado por pegar as perguntas. A maior parte já foi respondida, mas tenho mais 2 aqui. Vocês poderiam comentar um pouco como está o seu book de importação de combustível hoje, pensando em preço de Petrobras, câmbio, o que vocês têm na cabeça aí para os próximos meses e trimestres? E uma pergunta específica de Extrafarma. Queria entender, assim, a gente está vendo agora as margens aí num patamar maior, né, entre 5% e 6%, se esse é o nível mais normal, esperado, ou qual seria o potencial de margem para o business das farmácias na nova estrutura, e se você atingindo esse nível, faria sentido avançar com uma potencial venda parcial ou integral desse negócio específico. Obrigado. Acho que eu pego essa primeira pergunta, deixo a segunda para o Fred. Bem, a gente tem mantido aí um nível recorrente de importações na Ipiranga, que é em torno aí de 15% a 20% da nossa necessidade. E a janela, nesse momento, está um pouco mais apertada. Então, essas oscilações são naturais, a janela aumenta e diminui ao longo do tempo. Nesse momento, a janela está um pouco mais apertada. E eu passo aqui para o Fred para a segunda pergunta. O nosso foco vem sendo claramente, né, isso aí o Rodrigo era o grande líder do processo, né, desde 2018, quando ele assumiu a companhia. A gente vem trabalhando juntos no sentido de realmente trazer essa companhia para um patamar de rentabilidade, geração de caixa diferente de onde nós estávamos, né? Isso aí passou muito pela questão de reversão da estratégia, uma reversão de fato, né? Mas também passou por um processo de gestão mesmo, né? Eu diria que, não vou dizer que é um processo completo, mas é algo quase nessa linha, né? Esse processo não está, acho, totalmente encerrado. Nós precisamos continuar, como o Rodrigo falou, nós temos acho que 30%, se não estou enganado, da rede ainda em processo de maturação. Nós temos um CD que vai ser inaugurado agora no final do ano, começo do ano que vem, lá no norte. Quer dizer, temos tarefas ainda de recuperação de rentabilidade, então tem um espaço para expansão, sim, das margens.
E a grande alavanca de crescimento que esse negócio tem, no nosso ponto de vista, vai ser a via digital, né? O foco tem sido esse, a formação também da equipe. A equipe hoje é uma equipe bastante mais forte. A vinda do Basali é uma ótima também adição, né, para a nossa equipe. A pessoa que tem muita experiência em varejo e acaba somando aí com na nossa capacidade empresarial com a experiência específica de varejo que ele traz, né? Evidentemente, em termos de controle societário, não. É uma coisa que nós estamos como empresa que somos gestora de um portfólio de negócios, a gente está constantemente olhando aí oportunidades, tendências, etc. e tal, mas o foco realmente é continuar essa trajetória de recuperação de resultados e de geração de caixa. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Pizzinatto para as últimas considerações. Por favor, pode prosseguir com suas últimas considerações. Bem, obrigado a todos aí pela atenção e pelas perguntas e aguardo vocês para a divulgação do quarto trimestre no ano que vem. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.